Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Goulart e vamos começar hoje uma jornada, né, que eu espero que seja duradoura, e que a gente vai tratar principalmente de inteligência artificial. Mas a gente vai tentar fazer de uma forma um pouco diferente do que nós temos visto aqui, porque a forma como está sendo feita a abordagem da inteligência artificial, ela tem sido feita de duas formas, na minha ótica, né? A primeira forma é pessoas mostrando problema, né, que eu tenho. Por exemplo, eu trabalho com planilhas, aí eu quero apresentar uma solução para aquela determinada planilhas, ou então eu sou professor e eu trabalho dando aula, preparando o roteiro de aula, preparando material para apresentar no PowerPoint, aí a pessoa vai lá e apresenta. É claro que com isso ela agrega valor para aquele profissional, mas ele acaba restringindo. Por quê? Porque em vez de eu apresentar toda a potencialidade da inteligência artificial, eu estou trabalhando com a inteligência artificial como se fosse uma ferramenta. Por outro lado, tem aquelas pessoas que estão passando informações, como por exemplo, no último estágio, a pessoa está fazendo lá um sistema de RAG, ou então um sistema de automação utilizando inteligência artificial, mas ele apresenta aquilo de uma forma que eu, que sou um usuário, que estou começando, ou mesmo um usuário intermediário, eu fico sem saber nem como é que eu vou fazer aquilo. Então, em algumas vezes, até aprendo a fazer esse tipo de serviço, mas eu aprendo de uma forma em que eu vou estar trabalhando de forma automática, eu não vou estar extraindo o que aquela ferramenta pode me ofertar, tá ok? Então, a gente vai trabalhar de uma forma que vai ser um conceito que ele vai ser não linear, a gente não vai vir do básico até o avançado. Pode acontecer da gente estar trabalhando aqui num determinado vídeo em que eu estou apresentando uma automação no N8N e de repente no vídeo seguinte eu ensino a pessoa como é que ela vai usar a inteligência artificial para responder os e-mails dela de uma forma automática. Então eu vou do máximo ao mínimo ou do mínimo ao máximo na diferença de um vídeo. O que que acontece? A pessoa que já tem aquele conhecimento, ela daquela ferramenta, daquela IA específica, ela vai ter um conhecimento que ela em algum momento vai ser válido. Mesmo as pessoas que já estão bem avançadas, em algum momento a gente apresenta algumas ferramentas que elas acabam sendo ferramentas que são bem diferenciadas ou que elas facilitam o trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos imaginar que você faça produção de vídeo. Então, você fazendo produção de vídeo, você talvez não conheça uma ferramenta que ele já faça o storyboard completo para você, ou que já faça a apresentação das imagens e depois você só vai pegar e utilizar a inteligência artificial para fazer os vídeos. Então, vai ser apresentado aqui diversos conteúdos, e é claro que de uma forma bem didática, para que a gente possa conhecer a inteligência artificial de uma forma mais profunda, mas tirando principalmente essa visão de que a inteligência artificial é uma ferramenta. Pessoal, a inteligência artificial ela não é uma ferramenta. A inteligência artificial ela é uma plataforma. O que muda dessa visão de ferramenta para plataforma? Eu sou do INPE, eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, já vai fazer agora 40 anos. E eu tive a oportunidade de ver alguns momentos em que essa mudança de plataforma ela aconteceu. E quando acontece essa mudança, se você estiver preparado, e se você se colocar na posição de pelo menos aprender e começar a utilizar, você tem uma vantagem muito grande. Não estou dizendo com isso que quem vai acompanhar aqui o nosso canal vai ficar um especialista em IA. Não. E ele não é nem, esse canal aqui, ele não é nem voltado para especialista. Ele é voltado para você que já tem um emprego, que já trabalha, né? É claro que a pessoa que só é um estudante, ele também pode se aproveitar de algum material aqui dentro desse nosso canal, mas a opção é você que já trabalha, que já tem um emprego, para aprender essa nova utilização, seja como ferramenta, que é o mais básico possível, ou até como um parceiro de trabalho. Então a ideia é essa. Então, durante esse período de 40 anos, eu vi duas mudanças que foram para mim muito significativas. A primeira foi quando eu ainda estava fazendo o meu primeiro curso técnico, e eu, nessa oportunidade, eu estava fazendo, na época, o curso de telecomunicações, na antiga escola técnica. E eu, naquele momento, eu tive contato com o computador.
Olha, pessoal, isso aí foi lá na década de 80. Os computadores estavam chegando, ainda estava com um preço extremamente proibitivo. Nós não tínhamos condições de comprar computadores top de linha, então as pessoas trabalhavam ainda com TK 90X, TK 88. Quem tinha uma condição melhor já podia comprar um CP 500, que já era uma máquina assim, top de linha, mas era muito cara. Então, naquela época, eu tive o meu primeiro contato com o computador. E é claro que eu não tinha essa dimensão e eu não tinha essa maneira de ver o mundo que eu tenho hoje, né? Eu já estou quase 60 anos, as coisas mudaram. E eu, nessa virada de chave, eu observei que aquilo era uma coisa que iria tomar conta. Nós não tínhamos ainda o lançamento ainda do PC, ou se estava tendo o lançamento do PC na década de 80, ainda era uma coisa assim que estava começando. Então, eu percebi naquele momento que, não instantaneamente, mas que o computador ele iria mudar o mundo de uma forma muito assim assustadora. E como aconteceu, né? As mudanças que aconteceram foram gigantescas. Depois disso, foi evoluindo e quando chegou, e aí eu já trabalhava no INPE nessa época, na década de 90, eu tive a oportunidade de me defrontar com a internet. A internet estava começando, no local onde eu trabalhava não tinha acesso direto à internet. No caso, eu estava trabalhando no Maranhão e a gente não tinha acesso, só tinha acesso através de uma linha de escada que a gente se conectava com um servidor lá em Fortaleza. E aí, naquele momento, foi o primeiro contato que eu tive com a internet. A internet, nessa época, nesses primórdios, ainda era para bem poucos. Ela começou, até porque não se sabia nem o que era a internet, né? Não tinha, na época, ainda o registro de domínio, você não conseguia acessar. Hoje não tem essa facilidade, hoje eu boto www.google, ele já vai automaticamente para o servidor do Google. Se eu botar www. Sei lá, Netflix, se eu colocar qualquer coisa, já vai diretamente. Na época você trabalhava ainda com os endereços IP. Então você tinha uma cadernetinha anotado 172.145.133.00. Ah, esse aqui era o endereço de tal coisa, era de um servidor. Não existia como é hoje, o servidor de arquivos que você já entra, já tem umas páginas montadas. Na época era quase como se fossem bibliotecas digitais. Mas mesmo naquele momento, quando eu acessei, eu vi que tinha locais onde tinha um repositório de programas, a linguagem de programação ainda já tinham diferenciadas, né? Tinham sido diferenciadas entre as linguagens básicas. Aí nós tínhamos na época o BASIC, e aí tinha as melhores linguagens como COBOL e outras linguagens mais avançadas que utilizavam computadores de maiores portes. E nessa época, a gente tinha esses locais que você ia, tinha repositório de programas, tinham locais para você estudar, tinham arquivos de texto, né, que na época ainda era o TXT, não existia PDF, você baixava aquilo ali, estudava, mas aquilo ali você tinha uma dimensão que você estava de frente para uma coisa também que tinha um potencial muito grande de crescer e de transformar o mundo. Eu nem preciso dizer a importância da internet, basta termos um problema de internet, aí de ficar sem internet, seja no nosso celular ou no nosso computador de trabalho ou da nossa casa, a gente fica praticamente louco, porque tudo isso a gente faz pela internet. E depois disso teve um fenômeno da convergência, né? Em que nós tivemos praticamente tudo indo na direção do nosso celular. Hoje o celular nosso, ele tira foto, ele filma, ele acessa a internet, ele passa filme, eu posso acessar uma planilha, eu posso modificar um texto, eu posso ver um PDF, eu posso... Enfim, com essa convergência, a utilização da internet ela ganhou um patamar muito grande. Não, pois bem, vou colocar aqui os tópicos do que a gente vai tratar hoje e já vou convidar você para participar do nosso canal, né? A gente vai manter agora eu vou tentar fazer um vídeo pelo menos por dia ou 3 por semana, a gente trocar algumas ideias aqui no nosso canal. O que vai nos diferenciar, a nossa diferenciação dos outros canais, é justamente a não linearidade. Eu não vou trabalhar de uma forma linear. Eu posso apresentar uma ferramenta, eu posso apresentar um tipo específico de IA hoje, e amanhã em outro vídeo eu colocar um sistema, eu mostrar um aplicativo, eu colocar como desenvolver um aplicativo. Tudo isso a gente vai ter a oportunidade de
aprender e de juntos, né? Porque eu também não sou detentor de todo o conhecimento do mundo e a gente vai tentar de forma unida e trocando ideias, transformando talvez esse canal aqui num repositório de informações e de novidades. A primeira coisa que vem à mente, isso aí é uma coisa que está participando para todo mundo, né? E eu vou colocar aqui uma questão para a gente conversar, é sobre a IA que está chegando, né? O processo da inteligência artificial, que ela está se consolidando. E como eu falei, né, na primeira mudança que nós tivemos dessa estrutura, dessa infraestrutura, desse paradigma que está surgindo, como surgiu o computador. Algumas pessoas até fazem tentam mostrar mais antigo ainda, quando, por exemplo, lá no começo do século passado surgiu a eletricidade, né? Então, quando surgiu a eletricidade, ficou uma coisa assim, foi uma coisa transformadora, né? Ninguém imagine viver sem eletricidade. Hoje nós temos eletricidade, e graças à eletricidade a gente vai ter os computadores, e graças aos computadores nós temos a internet, e graças à internet e a tudo que surgiu, nós temos hoje a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a primeira coisa que a gente tem que entender e tentar mentalizar é que ela não vai roubar o seu emprego. Veja bem, se você pensasse, e muita gente tem esse temor, do jeito que as coisas estão evoluindo, vai perder o emprego. Uma vez eu vi uma frase de Thomas Edison que ele falava muito interessante. Ele dizia que uma máquina pode fazer o trabalho de 1000 homens. Por exemplo, uma escavadeira pode fazer uma vala, um buraco que 1000 homens demorariam, sei lá, um dia. Uma única máquina pode fazer isso também em um dia. Então, uma máquina pode substituir 1000 homens. Mas nenhuma máquina, em nenhum momento, vai conseguir substituir uma pessoa que seja competente, que seja brilhante, que saiba aquilo que ela faz. Ou seja, que ela tenha autoridade naquilo que ela trabalha. Então, ela não vai roubar. Se você voltar um tempo atrás, aí nós vamos dar um pulo aí para os anos 2000, e hoje nosso vídeo está um pouco assim, lembrando do passado, né? Tá uma coisa revivendo momentos, mas vamos dar uma volta de novo para os anos 2000, quando surgiu, por exemplo, o pacote Office, né? Você começou a utilizar o Word, aprendeu o Excel, PowerPoint, e tinha na época o Access, que era uma utilização de banco de dados, que depois perdeu um pouco, saiu um pouco de voga, porque meio que ele começou a ficar em backplane, ele começou a ficar de uma forma por detrás dos outros aplicativos e você perdeu um pouco de utilização nele. Ele ficou um pouco mais técnico, né? É o que hoje a gente chama de back-end. Você vai trabalhar com banco de dados de uma forma que você vai fazer a sua aplicação, o seu aplicativo, e a parte de banco de dados vai ter... tem até especialistas que trabalham só com isso, com esse tratamento de banco de dados. Então, nessa época, quando a gente surgiu com o PowerPoint, com o Office, no caso com o Word, Excel, PowerPoint, etc., você teve aquele impacto, mas você não perdeu o seu emprego. Não foi porque você aprendeu a digitar um texto no Word que você largou de trabalhar. Não, eram ferramentas que estavam surgindo que iam facilitar. É claro que as pessoas que são mais antigas, elas até fizeram curso de digitação, fizeram curso de datilografia, né? Pegaram uma máquina, escreviam. E quando surgiu o Word, foi um salto assim significativo. Você tinha a possibilidade... Quem algum dia utilizou uma máquina de escrever, sabe que quando você errava uma letra, você tinha que puxar o papel, apagar, depois voltar, botar no lugar, alinhar, digitar, no caso era datilografar, tudo de novo. E aí o que aconteceu? Você, com a digitação, tornou mais fácil. Você, depois com a evolução até dos próprios programas de digitação, você tinha os corretores ortográficos, ninguém mais digitou palavras erradas, você foi melhorando. Então a ideia de que a IA vai roubar seu emprego era a mesma coisa se você voltasse nos anos 2000 e pensasse, o Word vai roubar meu emprego, o Excel vai roubar meu emprego. Não, não é isso. É claro que tem uma diferença muito grande. Eu estou comparando um aplicativo com uma plataforma. São coisas totalmente diferentes. Mas eu só quero mostrar para você que naquele período você teve a ideia, você teve a vontade de se especializar e aprendeu a utilizar essas ferramentas. E a utilização dessas ferramentas fez o seu trabalho ficar mais fácil, ficar mais produtivo e ter muito mais qualidade. Olha, a gente, em algum momento, fazia você tinha aqueles retroprojetores, né? Você fazia a apresentação, por exemplo, de uma aula
utilizando um retroprojetor, você tinha que escrever numa folha de plástico transparente e você colocava a sua aula, colocava em cima do retroprojetor e ele apresentava na tela. Depois, com a utilização do computador, surgiram os projetores e utilizando o PowerPoint, que já foi um avanço significativo. Você fazia uma apresentação com muito mais qualidade. Então, você não pode ter medo e você tem que transformar esse seu medo e dizer assim, não, eu não vou perder para essa ferramenta, essa plataforma que está surgindo, eu tenho que me adaptar a ela. Isso aí é fato, você vai ter que se adaptar. E ela vai roubar empregos? Bom, você conhece algum professor hoje de datilografia? É um emprego que sumiu. Eu vou voltar ainda mais no tempo, já que a gente está só trabalhando aqui com o tempo. Lembre-se de algumas profissões que existiam. Por exemplo, existiam pessoas trabalhando assessorista dentro de elevadores. A gente chegava nos prédios, no começo que estavam instalando os elevadores, eu não peguei essa parte, mas na década de 50, de 60, você chegava e tinham pessoas dentro do elevador, porque as pessoas ficavam com medo de entrar no elevador, não saber para onde ir ou ficar preso. Então tinha uma pessoa lá que apertava o botão e dava informações. Esse emprego, ele desapareceu. Ainda existem algumas pessoas que ainda têm esse trabalho, mas elas trabalham meio que para fornecer informações e levar as pessoas para o local certo. Por exemplo, hoje você vai num fórum muito grande, que tem vários andares, você chega lá e pergunta onde é a vara de família, onde é a vara do consumidor. E aí ele diz, ó, terceiro andar, quinto andar, ele aperta o andar e te leva, não com o trabalho de ficar movimentando o elevador, mas servindo mais como um posso ajudar, né? Uma pessoa que vai te dar uma informação. Então essa profissão desapareceu. Assim como desapareceu há um tempo atrás, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existia uma profissão chamada marceneiro de avião. Era porque os aviões eram feitos de madeira e ele trabalhava fazendo as peças que compunham o avião. Depois surgiu o alumínio, e é obviamente um alumínio muito mais leve, muito mais resistente. Desapareceram os aviões feitos de madeira, isso lá na primeira década do século, Primeira Guerra Mundial, lá no século passado, 1910, 20 e 30. E aí mudou a tecnologia e, é claro, aqueles empregos foram descartados, mas surgiram outros. Surgiram pessoas que faziam trabalhos com alumínio, surgiram pessoas que hoje o datilografia não existe mais, o professor de datilografia não tem mais a função, mas surgiram professores de informática, surgiram pessoas que trabalhavam com a parte de digitação de texto, criação de livros, diagramação, e aí isso aí foi evoluindo. Pois bem, então ela não vai tirar seu emprego. Isso aí é uma coisa que você tem que começar a pensar e entender que a inteligência artificial ela não veio para tirar seu emprego. Ela, na verdade, algumas profissões vão sumir, isso aí é fato, né? E vão surgir outras profissões. Uma assim que eu acho que tem um impacto gigantesco eram as pessoas que trabalhavam com propaganda. Eu, durante muito tempo, tive uma empresa de propaganda e aí eu vi a dificuldade que a gente tinha para você fazer uma diagramação, isso se fosse impresso, né? Fazer um trabalho de colocar um desenho, colocar uma informação, ver quais são os pesos, quando você vai espalhar os textos, fazer aquela diagramação para ficar um texto bonito, ficar um texto agradável, com composição de cores, com tudo, isso era feito por um especialista, tinha um designer gráfico, né, que trabalhava com isso. Essa profissão, ela com o tempo, ela foi se fundindo, então o mesmo cara que fazia o design gráfico era o cara que já criava o fotolito, ele já apresentava aquelas informações e levava para a gráfica. Em um momento posterior, o próprio trabalho todo já não precisava mais desse fotolito, dessa impressão. Eu fazia o trabalho diretamente como designer gráfico, como uma pessoa que trabalhava com as informações, e ela automaticamente já lançava para a impressão, e a impressão era uma impressora gigante, semelhante hoje como a gente tem uma impressão de sublimação, já fazia as pranchas, já fazia seja o que fosse, cartaz, capa de livro em si, não importa, era tudo feito dessa forma. Então, algumas profissões, elas desaparecem, mas surgem outras tantas. E, é claro, o processo não vai parar com a inteligência artificial. Mas eu sou, por exemplo, dar um exemplo claro. Eu sou um professor. E aí eu trabalho dando aula. Eu vou perder meu emprego? Não, eu vou me tornar uma pessoa que vou apresentar meu trabalho de uma forma muito mais eficiente. Eu sou um professor de biologia. Então eu posso, por exemplo, hoje fazer um vídeo mostrando como é que funciona a fisiologia humana, ou mostrando como é que funciona a evolução de uma célula, quais são os componentes internos de uma célula. Em vez de eu estar fazendo isso, apresentando com um PowerPoint, eu posso fazer um vídeo de extrema qualidade.
Então, como eu havia falado anteriormente, talvez as pessoas que faziam filmagens de comercial, pessoas que faziam documentários, vídeos, essas pessoas, talvez elas percam o emprego. Porém, isso vai facilitar com que o cara que tem a ideia, isso aí nunca vai ser substituído. Aquela pessoa que tem uma cabeça boa, aquela pessoa que tem ideia, ela vai dizer, poxa, eu quero fazer um filme. Imagine o quanto de recurso, o quanto de dinheiro você tem que gastar e o quanto de pessoal para fazer um filme, por exemplo, como o Avatar. Foi gasto milhões de dólares. Com o avanço que nós estamos tendo, em bem pouco tempo, eu acredito que em 3, 5 anos, a inteligência artificial, você tendo uma ideia, eu quero fazer um filme como o Avatar, e eu tenho uma ideia boa, eu vou lá e produzo. Eu não vou precisar de milhões de dólares. Então vai ter uma facilidade dessas informações. Antes da gente passar para um próximo slide aqui que eu preparei, eu quero falar uma coisa para vocês que aconteceu com a mudança da chegada da internet e que é um paradigma no que diz respeito, por exemplo, quando surgiu a internet. Vamos imaginar que eu estivesse aqui na minha cidade e eu quisesse conhecer Machu Picchu, lá no Peru. Então, eu não tinha nenhuma informação. E o que acontecia? Eu era forçado, através de uma agência de viagem, eles me vendiam um pacote onde eu teria desde o avião que ia sair da minha cidade até chegar, por exemplo, em São Paulo, que seria a rota de saída para o Peru. Eu ia para Lima. Lá em Lima já teria uma outra empresa contratada por aqui, que já ia fazer ia me receber, recepcionar, ia me levar, por exemplo, de van, de carro, de ônibus, enfim, para a cidade mais próxima. Depois eu subiria através de um trem até a cidade de Machu Picchu. Lá eu ficaria algum tempo, depois retornaria. Então, como eu não tinha nenhuma dessas informações, isso vamos voltar no tempo, eu tinha que contratar uma empresa, e essa empresa, é claro, ela estava fornecendo um serviço de qualidade, como por exemplo a CVC, e ela me vendeu um pacote. Esse pacote ia ter desde a minha saída da minha cidade até um centro mais avançado, depois a passagem internacional, tudo eles iam se alinhar, iam resolver, e é claro, isso tinha um custo, era muito caro. Então, algumas viagens internacionais para locais não muito conhecidos, que não tinham muitas informações, eram difíceis e eram muito caras. Com o advento da internet, ficou mais fácil. Você, para ir para Machu Picchu, eu tenho que chegar lá na cidade X, e depois eu pego uma passagem, o trem sai meio-dia, então eu posso chegar mais cedo. Eu tenho um hotel assim, assado, e as empresas começaram também a fornecer, surgiu a Booking, enfim, o processo vocês conhecem. Isso aí se chamava assimetria de informações. Tinha alguém que dominava todas essas informações, esse cara era tipo um oráculo, e esse oráculo chegava para ti e vendia essas informações, esse acesso, essa chegada que você tinha para você chegar nessa cidade, nesse local. Pois bem, feito isso, o que acontecia? Eu estava me movimentando, estava indo para Machu Picchu e eu precisava dessas informações. Com o surgimento, por exemplo, da internet, eu já coloco hoje lá, por exemplo, no Google, e ele já me mostra como eu faço para chegar, ele já me fornece as rotas, os melhores locais. Então, tudo isso facilitou. Eu não preciso mais contratar uma empresa que vai me vender um pacote de turismo. Eu mesmo compro. Eu compro a passagem no melhor momento, mais barato, que seja mais fácil para mim. Para eu ir, por exemplo, para São Paulo, depois eu compro a melhor passagem internacional no melhor momento, mais barato, mais acessível, e aí eu vou fazendo tudinho, eu vejo melhores voos, eu encaixo, eu chego de manhã em São Paulo, posso dar uma volta na cidade, eu deixo para viajar só de noite, e aí nessa minha ida para São Paulo eu compro uma passagem mais barata. Enfim, essa simetria de informações, ela diminuiu bastante com a chegada da internet, com o Google, com essas facilidades. Com a inteligência artificial, essa simetria de informações ela diminui ainda mais. E agora ela vai num formato exponencial. Porque agora, qualquer pergunta que eu faça para uma LLM, e LLM que a gente tem, mais conhecida é o ChatGPT, se eu chegar para ela e fizer uma pergunta, gere um roteiro que eu saia da minha cidade natal até São Paulo, depois de São Paulo, voo internacional para Lima, depois Lima, todas as conexões, com os prazos, locais, pontos turísticos que eu quero visitar, eu dou uma série de informações, ele gera para mim um roteiro e me dá todas as informações técnicas. Então era como se eu estivesse conversando com um especialista.
Então observem que essa simetria de informações ela está mais uma vez mudando. E eu agora estou tendo um especialista em qualquer assunto. Eu posso conversar com uma inteligência artificial e ela vai me fornecer informações bem detalhadas sobre qualquer assunto. Claro que isso tem problema, né? Por quê? Porque eu, no momento que eu vou estar conversando com uma inteligência artificial, se ela, como é programada, projetada para me dar informações, em algum momento ela também vai me passar informações que ela julga correto, mas que podem estar errado. As famosas alucinações. Então, isso a gente também vai tratar um vídeo específico sobre isso, que a gente vai conversar aqui especificamente sobre as famosas alucinações, tá? Então, se por um lado diminuiu a minha assimetria de conhecimento, por outro lado eu também tenho que tomar um cuidado porque a inteligência artificial ela ainda tem falhas, ela está no processo de começo, ok? Então, o que nós já tratamos? Nós tratamos do medo, né? Esse é o medo que a gente está tratando aqui, da parte de que a inteligência artificial vai roubar meu emprego, não vai roubar. Ela tem uma coisa que esse gráfico aí na tela que nós estamos apresentando agora, ele é muito importante. Evidentemente, as pessoas que saírem na frente, isso é uma regra básica em qualquer área de conhecimento. Você vai trabalhar em qualquer empresa, se você for o primeiro, o único ou o melhor, você vai ter uma facilidade, você vai ter uma, digamos assim, uma vantagem em qualquer, se você for uma dessas três coisas. Se você for as três coisas, então, você vai ser CEO de algumas empresas. Mas você tem que ser o único, o que é muito difícil, o melhor, que também é difícil, mas você pode ser pelo menos o primeiro ou um dos primeiros. Então nós estamos agora que eles chamam desse gap, né? Nesse momento de que as pessoas estão se adiantando. A sensação que eu vejo quando eu converso com pessoas sobre inteligência artificial é que elas percebem que existe inteligência artificial, associam diretamente com o ChatGPT, acham que inteligência artificial e ChatGPT são a mesma coisa, e essas pessoas elas ficam presas nesse conceito. E elas, quem não está mexendo diz, não mexo nada com inteligência artificial, não sou muito afeto à tecnologia. Como se você não usasse a inteligência artificial no seu dia a dia. Eu peço um empréstimo para o banco decide se vai me emprestar dinheiro ou não, e com a taxa de juros ele vai meter lá uma taxa de acordo com o risco que ele vai enfrentar, e essa taxa de juros varia, e essa análise, quem faz? Uma inteligência artificial. Quando eu vou lá na Netflix e começo a assistir, aí aparece lá uma parte que diz assim, filmes que talvez você vá gostar. Como é que ele coloca? Eu não lembro agora especificamente, mas ele coloca lá como se você tivesse um grupo de filmes pelo seu perfil que vai lhe agradar. Isso é feito por inteligência artificial. Na hora que eu estou acessando as redes sociais e eu estou usando, por exemplo, YouTube, Instagram, enfim, qualquer rede social que eu esteja usando, as informações que chegam para mim, elas foram refinadas e trazidas através de uma inteligência artificial. Se você chegou nesse conteúdo aqui e você está assistindo o que eu estou falando, a inteligência artificial está trabalhando com você. Então você não pode dizer que não usa inteligência artificial, você usa mesmo sem saber, mas está usando. Então, aqui nesse gráfico você vê o gráfico normal, que seria o que está de cinza, e o amarelo das pessoas que estão na frente. Além disso, tem um outro fenômeno que está acontecendo. As mulheres, elas estão adotando 25% a menos do uso de IA do que os homens. Eles estão estudando ainda isso para tentar entender. Então, eu vou tentar também produzir conteúdo aqui dentro do nosso canal, no Pensa IA. Eu vou tentar produzir material para que as mulheres também tenham engajamento, tenham, como é que eu posso dizer, vontade de conhecer e de começar a utilizar. Porque se você botar no universo 25% a menos, é complicado. E a gente sabe que no universo do trabalho, principalmente no mercado de trabalho, é muito machista e tem uma contratação natural mais de homem do que de mulher. E se ela ficar para trás em mais esse quesito, aí mesmo é que vai aumentar essa lacuna de contratação de mais homens do que de mulheres. Ok? Então,
como eu falei ainda há pouco, a IA ela não está vindo para roubar o emprego da pessoa. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem que tirar isso da mentalidade dela. Ela vem, ela vai fazer parte do teu emprego. Da mesma forma que antigamente a gente colocava no computador, você fazia seu currículo, isso não mudou, todo mundo que vai trabalhar tem que ter um currículo, não importa se ele vai estar em formato digital, não importa se ele vai estar no PDF, se ele vai estar impresso ou se ele vai estar no Lattes, numa base de currículos, ele vai ser um currículo. A palavra currículum vitae vem do latim, que significa curso da vida. Então, aquilo ali vai mostrar o que você aprendeu, o que você tem, né? E para a pessoa fazer uma análise de currículo, ele vai analisar exatamente o que você já fez, o que você aprendeu, quais são suas experiências, né? E quando você, há um tempo atrás, você, mais uma vez, voltando com o tradicional passado, a gente colocava lá conhecimentos em informática, Excel, PowerPoint, Word básico, médio, avançado, era assim que a gente fazia. Hoje a gente tem até vergonha. Ninguém coloca no currículo hoje que sabe mexer com Excel, PowerPoint e Word. Isso aí é como se a pessoa colocasse num currículo pleiteando emprego no mercado de trabalho aqui do Brasil, que a pessoa colocasse, por exemplo, sei falar português. Isso é óbvio, que se você não souber falar, você não vai ter. É claro que os portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiências, PCDs, elas têm também, pode não saber falar, mas elas têm um grau de cognição e entendem. O que eu estou dizendo é que você não vai colocar o básico, esse básico de utilização de Word, Excel e PowerPoint, todos nós temos obrigação de saber. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. A pessoa vai ter que ter conhecimento em inteligência artificial. Então, pelo básico, nós temos inteligência artificial. Como falei ainda há pouco, o spam que filtra o e-mail, aquelas máquinas que a gente coloca em casa, que vai autocleaner, não sei o nome desses robozinhos que tem dentro de casa, a própria Alexa, isso aí você já tem uma inteligência artificial. Ela já está trabalhando para você e esse processo já existia há décadas. Antigamente, isso no vídeo anterior, o primeiro vídeo que foi lançado aqui no nosso canal, eu trato sobre isso. É como se você tivesse um cozinheiro que, por exemplo, como eu, que não sei fazer nada, eu pego ali uma receita de um bolo, eu abro um livro e vou fazendo passo a passo. Eu sou bastante limitado. Assim que era a inteligência artificial anteriormente. E aí, hoje nós temos uma inteligência artificial generativa. É como se fosse um chefe de cozinha, em que ele já pega... O que é que eu tenho aqui disponível? Quem conhece chefe de cozinha sabe que o cara faz milagre. Ele vai lá e pega arroz, um resto de arroz, um resto de umas verduras, faz alguma coisa e faz um prato excepcional, porque ele consegue se adaptar e em função daquilo ele faz gerar. Então, hoje nós temos essa IA trabalhando com a possibilidade de escrever e-mail, escrever roteiro, gerar imagem, gerar vídeo, trabalhar com o que você faz hoje, ele consegue fazer melhor. Você consegue, por exemplo, passar 10 PDFs diferentes e você consegue fazer um resumo, você consegue pegar, por exemplo, as obras dos pensadores do século XIX, ele pedir você pode pedir para ele fazer um resumo, fazer uma apresentação. Isso tudo o conceito de inteligência artificial ela permite. Então são coisas que mudaram. Então, o que acontece? Bom, quando eu vou trabalhar e o impacto que a inteligência artificial vai ter na nossa vida, no nosso trabalho, ela tende a trabalhar com, digamos assim, 3 pilares. O primeiro é que ela vai ter uma possibilidade de fazer tudo de uma forma mais rápida. Isso hoje, a inteligência artificial, no nível que ela está, porque a inteligência artificial ela não tem consciência, ela não sabe o que é. Se você mostrar para ela um passarinho, um cavalo ou uma baleia, para ela tudo são dados. Ela não tem essa percepção espacial e sensorial que nós temos. Ela é ainda um esboço do que vai conseguir a um tempo futuro, em que eles acreditam que vai ter uma inteligência artificial que vai ser consciente, que vai sentir, que vai poder viver como uma criatura em que ela tenha consciência de que está viva. Hoje ela não tem isso. Ela só tem milhões de dados
e milhões de instruções que fazem com que ela trabalhe e, claro, tenha um refinamento. Esse refinamento é o ser humano que dá, à medida que vai utilizando, tá ok? Então, por exemplo, se eu pedisse para fazer, eu fosse fazer um programa para gerar uma mala direta, para mandar e-mails para 1000 pessoas, isso era uma dificuldade muito grande. Hoje em dia eu posso pedir para a inteligência artificial fazer isso, ela faz isso de uma forma muito rápida. Ela pode escrever um e-mail, ela pode fazer, por exemplo, um ofício no meu trabalho, ele pode fazer um memorando, posso fazer uma carta comercial, eu posso fazer um folder, eu posso fazer uma imagem, um vídeo tratando do produto que eu vendo. Isso aí ela faz muito mais rápido. Ela consegue também melhorar isso. Ela consegue fazer mais rápido e ela também consegue fazer com maior qualidade, fazer melhor. Então, como eu falei ainda há pouco, né? Eu vou fazer uma viagem, aí eu chego e digo, olha, eu vou fazer uma viagem, minha filha é alérgica a amendoim, minha mulher não gosta de sair à noite, então os programas vão ser feitos pela manhã e tal. Então eu passo todas as informações para ela e a inteligência artificial gera um roteiro de passeios durante o tempo. Eu digo, olha, eu vou ficar só 3 dias, vou ficar lá em Belo Horizonte, eu queria conhecer os principais. Meus roteiros são mais indo para o lado cultural e artístico. Gostaria de conhecer também, gosto muito da parte de comida. Ou seja, eu passo as informações básicas e ela faz um roteiro para mim. Como ela também pode modificar a forma como eu trabalho, as coisas que são apresentadas. Ok? Então, sempre a inteligência artificial vai te trazer essa possibilidade de uma reinvenção. Você vai ter possibilidade de melhorar. Você vai ter possibilidade de evoluir no seu trabalho e na sua vida. E também, assim como ela tem a possibilidade de te fazer uma reinvenção, a inteligência artificial ela também tem a possibilidade de fazer coisas inéditas, coisas que você tinha vontade, mas não sabia como fazer. Uma das coisas que eu mais tenho apreciado no que eu tenho desenvolvido com inteligência artificial é a parte de que você dizia assim, poxa, vou dar um exemplo prático meu, e até eu tenho um outro canal que também, quem me acompanha, pode ser também que me encontre pelo YouTube, né? Se procurar Leandro Goulart, vai aparecer uma outra paixão que eu tenho. Eu tenho uma paixão que eu desenvolvo há muitos anos pela Loto Fácil. Durante muito tempo eu trabalhei com isso, eu fiz anotações, eu tinha muita vontade de botar uma base de dados, de botar um programa, de botar isso para gerar. Em primeiro momento eu fiz com planilhas e dava um trabalho gigantesco, porque eu tinha que desenvolver ali, tinha que aprender fórmula. Poxa, hoje em dia você pode pedir para ela dar os conceitos básicos, o entendimento, a inteligência artificial monta, e ela já montou várias versões, eu já estou na versão 3.0 do meu programa de Loto Fácil, né? Então, para você ver, isso para mim é o que eu acho mais legal. Você tem uma paixão, sei lá, você mexe com, vou dar um exemplo, com cerveja. Ah, eu gosto muito de cerveja, produzo cerveja. Então você pode montar um programa para fazer todas as suas, guardar suas informações, acompanhar o processo, ver onde você acertou, onde errou, gerar gráficos, fazer, enfim, quebrar aquela coisa, porque o lado da informática, o lado da produção de aplicativos, o lado de fazer programa, ele era muito hermético. As pessoas, eu trabalhei com programação um tempo, eu sei como é isso. As pessoas que trabalham com a parte de desenvolvimento de software é muito hermético, elas têm aquelas informações que são guardadas, que são armazenadas, e quando você tenta entrar nesse mundo, não é assim, é muito difícil, que você não entende, mas eu estou fazendo isso aqui, desenvolvendo em linguagem C++, C++, e isso aqui eu preciso modificar, você não está entendendo, isso aqui é JavaScript, eu vou ter que fazer isso aqui com React, ou seja, você vai ficar sem entender o que ele está falando e vai dizer, rapaz, isso pode ser realmente muito difícil, eu nem vou mexer com isso. Hoje ele está abrindo uma possibilidade de você trabalhar e transformar uma coisa que era hermética numa coisa bem mais simples. Então, já finalizando, que nós já estamos terminando aqui, com essa mudança de plataforma, a gente vai ter que entender 4 pontos. Eu posso usar a inteligência artificial como uma micro tarefa. É o que muita gente está fazendo. E fazendo ainda da forma errada. Por exemplo, indo no ChatGPT, descrevendo um problema superficialmente e pedindo para ele gerar um prompt, fazer alguma coisa. Por exemplo, advogados que pedem para trabalhar com análise de processo. Ele pega lá o processo e joga e diz assim, isso aqui é o despacho do juiz, eu tenho até agora
esse processo dessa forma, eu baixo o processo em PDF, vejo o despacho do juiz, passo por exemplo, o chat GPT e digo, responda esse despacho. Ele vai lá e prepara. Geralmente ele cria alucinação e vai fazer umas, de acordo com o seu pedido, né? Você deu despacho. Aí você não pede nada, você faz um prompt pequeno ou não faz prompt, pede para ele responder, ele responde qualquer coisa e ele vai criar alucinações. E é aquele momento que ele cria jurisprudência que não existe, ele cria uma determinada ideia jurídica que não acompanha o raciocínio jurídico, porque, é claro, a advocacia é uma ciência como todas as outras, e eu não posso criar, né? Tem os princípios, tem as coisas básicas que não vão ser desenvolvidas mesmo com a inteligência artificial atuando. Então ele vai lá e cria uma coisa doida. Então isso ali é um assistente pontual. Eu estou usando e está sendo usado de forma errada. E até adianto que vou apresentar prompts diretamente, especificamente para a área do judiciário, em que vai fazer análise completa de processo, vai te dar uma visão que você nem imagina que ele pode te dar. Eu vou trazer aqui prompts que vão te fornecer respostas muito melhores e sem alucinação. Isso tudo vai ser tratado aqui no nosso canal. Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como eu falei, é o companheiro em tempo real. Como eu disse ainda há pouco da viagem, que eu boto as informações, ele gera um roteiro para mim. Depois, eu tenho uma pessoa que eu já delego coisas, né? Eu posso criar, por exemplo, um processo em que ele atenda o meu WhatsApp. Eu tenho uma empresa, um fornecimento de pizza, e ele faz o atendimento, a pessoa faz o pedido, ele vai colocar, por exemplo, todas as informações daquele pedido, ele vai pegar o endereço do cara, vai passar informações de pagamento, tudo eu posso fazer de uma forma automática, que a gente chama de chatbot ou bot. Eu crio um robô e ele vai fazer toda essa parte. Então, aí eu já estou na terceira fase, eu já estou começando a utilizar a inteligência artificial para aprimorar o meu serviço, para trazer com mais qualidade, ter mais informações e com isso eu tenho um serviço de melhor qualidade. E a última etapa é quando eu tenho um colega de equipe. Eu não olho mais a inteligência artificial única e exclusivamente como uma ferramenta. Ele passa a compor parte da minha vida e na minha vida profissional. Eu vou ter, eu e ele vamos desenvolver informações. Em algum momento ele vai me corrigir, como um chefe faria com um subalterno, um subordinado, e em alguns momentos eu vou corrigi-lo. Então, essa daí é a forma como você vai ter essa interação com a sua inteligência artificial. Tá certo? A parte de delegação, né? E aqui esse exemplo aqui está até melhor. Por exemplo, eu tenho por exemplo, que fazer avaliação de alunos. Então eu tenho, isso aí todo professor tem, ele tem geralmente um banco de dados muito grande do o desenvolvimento do aluno, das turmas, que elas vêm passo a passo acompanhando. Eu sei que aquela turma ali, o primeiro ano A, ele foi muito bom em matemática, mas o primeiro ano B já não andou tão bem. Então quando evoluiu para o segundo ano A, eu já sei que eles têm uma base maior de matemática, então eu não preciso ir em conceitos tão básicos. A prova pode ser um pouco mais puxada, e já na turma do segundo ano B, eu já tenho que pegar conceitos mais básicos, então eu vou preparar isso nas minhas próprias apresentações, que serão feitas de forma otimizada, gente. A inteligência artificial, para você que é professor, tem tanta coisa maravilhosa que você não imagina. Todo o trabalho que você está tendo, tudo que você faz, sabe, são as áreas que eu acho que mais tem oportunidade, é na parte de educação, de passar informações. Então, se você é de outra área, eu não vou seguir Leandro, ele está só falando besteira, fala demais, esse vídeo está gigantesco. Esqueça. Mas se você for professor, fique junto, porque vai ter muita dica legal para você. Certo? Então, você consegue fazer muita coisa, você consegue melhorar suas aulas, você consegue transformar as aulas mais objetivas, fazer PowerPoint. Você que é secretária, você que acompanha seu chefe, tendo que acompanhar, às vezes, reuniões, memorização de coisas, fazendo ata. Você que é servidor público, eu também sou servidor público federal, e eu sei o quanto a gente trabalha, o quanto a gente precisa de ter informações, a quantidade nossa de reuniões, meu Deus do céu, às vezes são 3, 4 por semana, às vezes são 2 por dia.
Então a gente tem muita informação, muita coisa, e a gente tem que ter tudo isso organizado de uma forma. Então essa parte de delegação do pesquisador incansável é fundamental. E aqui nós temos a última, né, que é o colega de equipe. Quando você entende que ele vai trabalhar junto com você, você coloca ele para trabalhar consigo, né? Ele vai ficar mais como um colega de equipe, não tão somente uma ferramenta. Ele se integra ao grupo e finalmente ele se torna um colega para trabalhar. Então, primeiro erro, já falei, é pensar que você vai perder o emprego. Esqueça. Aqui eu botei o erro número 1 que todos cometem, esse é o erro maior, não é o primeiro erro. O primeiro erro é achar que você vai perder seu emprego por conta da inteligência artificial. Não vai acontecer. O segundo erro, e esse aqui é o número 1, é que as pessoas pensam que a inteligência artificial é o Google. E eu faço a mesma coisa. Ou pior, sabe? Aquela pessoa que continua pegando o PowerPoint, trazendo para o dia de hoje, tentando usar o PowerPoint da mesma forma, apresentando. Eu vou em reuniões de Jesus Cristo. Eu vou em reuniões que o cara faz uma apresentação que dá até pena, quando podia ser uma coisa bonita, fácil de fazer. Gente, para fazer essa apresentaçãozinha que eu estou fazendo aqui para vocês, eu não gastei nem 5 minutos com a inteligência artificial. Ela fez tudo para mim. Eu só coloquei os tópicos, as informações, peguei o meu material que eu queria falar, peguei os vídeos do YouTube que eu acho que são interessantes, por isso que tem algumas citações de pessoas aqui, e ele pegou e fez tudo isso para mim. Então, aqui tem a diferença. Usando a inteligência, aqui especificamente quando fala de prompt, a gente está com o ChatGPT ou qualquer um Gemini, antropomórfico, ou seja, coisas principais. Eu vou lá e boto isso aqui, ó. Me ajude a organizar meu apartamento. 90%, gente, 90% do que eu quero tá na minha pergunta. Se eu chegar e fizer uma pergunta complexa, né, para qualquer pessoa na rua, olha, eu não sou daqui, não sou dessa cidade, você saberia me informar onde é que tem uma pizzaria mais próxima para que eu possa jantar? Eu não estou de carro, eu estou a pé, então eu gostaria que tivesse uma facilidade, ou pegando um táxi, ou indo de Uber. Olha só a quantidade de informações que você dá na pergunta. Aí se você chegar para uma pessoa e disser assim, olha, eu não sou daqui, eu quero ir numa pizzaria. Aí ele diz, eu vou mandar ele para a melhor pizzaria, fica a 30 quilômetros de distância. 90% da resposta está na pergunta. É o que a gente chama de prompt. Hoje existe uma profissão de inteligência artificial chamada engenharia de prompt. São pessoas especialistas que elas fazem um prompt de tal forma que você consiga os melhores resultados. E não duvidem. Eu vou ter isso aí fica uma outra dica. Aqueles que querem fazer canal Dark, que querem produzir conteúdo para YouTube, que querem fazer principalmente vídeo. Eu vou apresentar um vídeo aqui em que eu vou trazer só prompt para fazer imagem. E eu vou mostrar para você que nas inteligências artificiais que trabalham especificamente com imagem, sei lá, Meta AI, Grok, tem muitas. VO, sei lá, tem um universo aí de ferramentas que você pode utilizar para fazer vídeo. E eu mostro para você o pedido simples, o pedido melhorado, e os prompts que são apresentados. E você vai ver como muda completamente de uma imagem simples para um vídeo super elaborado. Isso aí vai ter oportunidade, eu não vou botar um vídeo agora, mas só para você ter uma ideia. Então aqui ele mostra um prompt melhorado, ele já fez uma disposição do seu apartamento. Então, sempre, quando você for enfrentar algum problema, analisar o que está tendo, o contexto, ver o que você quer. A pergunta é sempre o melhor ponto de partida. E você pode, inclusive, botar a inteligência artificial, porque você não sabe nem o que vai pedir. Você pode chegar e dizer assim, olha, vou criar um contexto, vou voltar para a história do apartamento. Você é um engenheiro e também tem um escritório onde tem excepcionais arquitetos. Você já trabalha com essa parte, isso tudo você vai botando. Você já trabalha com essa parte de construção de prédios, de casas e apartamentos há mais de 15 anos, e você tem um grupo de arquitetos que são acostumados a fazer o melhor design possível, melhor distribuição, colocação de imóveis, levando em consideração
alguns aspectos que eu não domino, como iluminação, ventilação e etc. Então eu quero que você faça 20 perguntas para mim, dessas 20 perguntas a respeito do meu apartamento, e a partir dessas perguntas e com as minhas respostas, você promova a melhor distribuição e a melhor forma de você colocar a distribuição de imóveis e a colocação dos ambientes, nos ambientes. Aí você coloca isso aí, você vai ver. Ele vai fazer as 20 perguntas, depois vai perguntar coisas que você nem imagina que exista, depois ele vai pegar e vai fazer a formatação melhor. Então existe essa possibilidade. Como ele botou aqui, né? Eu vou fazer um plano para entreter minha mãe quando ela vier me visitar. Aqui é uma situação que a mãe mora num estado, o cara mora em outro, uma cidade mora em outro, e aí não sei como resolver isso. Então ele pede para ela fazer uma entrevista. Então pede para ela a inteligência artificial gerar alguma coisa para fazer o entretenimento. Ela vai perguntar como é sua mãe, como é que ela faz, como é que qual a idade dela, como é que ela tem algum tipo de problema físico, tem alguma adaptação. Ela vai fazer uma série de coisas que você vai usar, né? E a partir disso você vai chegar e vai mostrar e vai criar, né? O prompt vai ser para isso, vai criar um entretenimento para ela. Pois bem, aqui é uma coisa que você vai ter que entender. A inteligência artificial ela funciona como uma prótese, um exoesqueleto que vai te dar superpoderes, sabe? Um óculos que vai olhar através das paredes. Enfim, a inteligência artificial é uma plataforma em que ela tem um grupo gigantesco, infinito de ferramentas, e essas ferramentas, quando eu digo, são algumas coisas que você já criou. Eu mesmo, dentro do ChatGPT, eu já criei algumas ferramentas de inteligência artificial. São ferramentas porque elas são para uma coisa específica. Por exemplo, eu criei uma que ela é específica para um campeonato de futebol. Então, como eu acompanhava esse campeonato de futebol há muitos anos, ela mostra as informações dos times. Eu tinha muita informação, tem que ter base de dados para criar uma inteligência artificial. Eu tinha uma base de dados significativa com o resultado dos jogos, artilheiros, times campeões, primeiro, segundo, terceiro lugar, a fase de grupo, fase de mata-mata, enfim. Aí eu criei uma inteligência artificial que está lá disponível, qualquer pessoa pode entrar lá e, claro, especificamente daquele campeonato e fazer perguntas que ela responde. Quem foi o maior artilheiro? Quem fez maior quantidade de gol por partida? Qual foi o time com maior quantidade de campeonato? Ou seja, ela te dá todas as informações. Então é específica. Então, quanto mais rápido eu entender que a inteligência artificial ela é uma plataforma e ela vai te trazer como se fosse uma prótese, ela vai te dar uma melhorada na tua performance, vai fazer tudo, isso aí vai ser muito melhor. E, claro, pessoal, quem disparar na frente vai ter muito mais vantagem do que quem ficar para trás. Aqui eu trago um pouquinho falando dos riscos. A gente vai trabalhar isso com mais calma. Mas a inteligência artificial ainda continua dependendo de dados. Então, se eu passar informações erradas para a inteligência artificial, ela vai entender aquilo ali como uma verdade e ela vai replicar isso. Como, por exemplo, tem um caso de uma empresa que ela pegou como foi feita as últimas contratações, ela percebeu que a empresa contratava muito mais homens do que mulheres. Na hora que ela foi fazer a contratação, ela pegou os currículos, eliminou as mulheres e contratou só homem. Porque existia um preconceito interno na empresa anteriormente, que as pessoas não percebiam, e ela pegou aquilo ali, filtrou e disse, pô, um paradigma é esse, então eu vou trabalhar dessa forma. E aí ela acabou sendo machista. Mas a inteligência artificial machista? Não, ela trabalha com as informações que ela recebe. Então qualquer tipo de preconceito, com raça, com gênero, com cor, não importa. Se tiver dentro da minha base de dados, ela vai replicar. Isso é um risco. A outra coisa que a gente já falou, né, é sobre as alucinações. O que é uma alucinação? É quando você pede para ela fazer alguma coisa e ela cria uma coisa totalmente errada. Vou dar um outro exemplo que aconteceu. Por exemplo, ela estava fazendo uma análise de animais. Então, ela estava fazendo uma análise de animais e, de repente, como uma caixa preta, ela não conseguiu perceber, começou a colocar no ramo da divisão dos cachorros, ela colocou o lobo. Para ela, o lobo era um cachorro.
E em momento seguinte, ela acabou colocando o cachorro como lobo. Então, quando você colocava uma imagem, ela dava a resposta. Que animal é esse? Você podia botar um chihuahua, botava lá um pequenês. Ela dizia, é um lobo. Aí eles foram estudar e foram ver o seguinte, o que causou a confusão é que toda vez que aparecia um lobo, ele estava na neve. Então ela associou que tudo que está na neve e que tem aquela postura, o formato, a forma de se deslocar, o jeito de se apresentar, o seu comportamento esteja na neve, é um lobo. Então qualquer cachorro que tivesse na neve, ela associava que era um lobo. Então o erro foi justamente disso. Então o processo de alucinação é muito complicado. Como eu falei ainda há pouco, uma alucinação que acontece, que é muito comum, que a gente observa, é no que diz respeito a quando você vai fazer jurisprudência. Se você criar uma tese e pedir para ela dar apoio, ela cria jurisprudência. Aí você vai ver, não existe. E isso é perigosíssimo no ramo judiciário, porque o juiz que está julgando a sua causa, ele pode dizer que você está agindo de má fé. Você está criando uma jurisprudência para ter uma vantagem. Ele vai lá atrás da jurisprudência, ela não existe. E você pode receber até uma multa de litigância de má fé, porque você está apresentando algo que não existe. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, ok? No que trata das alucinações. Pois bem, se você aguentou chegar até aqui nesse vídeo, que está enorme, finalmente você já está no caminho andado para aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. A sua jornada começa aqui. Esse é o vídeo, é como na faculdade a gente chama de aula zero, né? Eu não apresentei nada, comentei um monte de coisa, disse só o caminho que a gente vai percorrer, mas eu não apresentei nada para você. Então você pode chegar e dizer para mim, valeu, Leandro, eu perdi 50 minutos e não aprendi nada. Não, você aprendeu vários conceitos. Se a gente voltar no tempo, você já sabe o que é uma inteligência artificial, qual é a diferença de ferramenta para a plataforma. Você já viu que esse momento é o momento ideal para você entrar. Você já sabe que você pode utilizar a inteligência artificial de uma microtarefa, até poder delegar para fazer tarefas mais específicas ou tornar um companheiro do seu trabalho. Você vai melhorar, você vai aprender mais. Então, você aprendeu muito. Chegou aquele momento em que você tem que pensar e que você vai ter que trabalhar com a inteligência artificial. Ok? Então, peço encarecidamente, se você gostou do nosso material, que você clique aí no joinha. É muito importante fazer isso, né? Trabalhar com... nos ajudar, né? Fazer o engajamento, crescer, né? Se inscrever no canal também é fundamental. Está começando agora. Eu sei que é um processo lento, é orgânico. Eu já fiz isso em vários canais, eu sei como é que funciona. É um processo que vai demorando, de repente ele chega ao ponto de ebulição, aí ele cresce naturalmente. Hoje é só o primeiro passo de uma jornada que eu espero que seja proveitosa para você e principalmente que seja agradável, né? Aqui eu vou tratar muito é a minha maneira de ser, é a forma como eu ajo. Eu converso sobre diversos assuntos e eu pego a minha experiência de vida e profissional e trago para dentro das nossas conversas. É meu jeito, é minha forma de ser. Fiquem com Deus e até a próxima.